Olá, aqui é o Marcos Beck. Um tempo atrás eu mostrei para você em um vídeo, que eu vou deixar linkado em algum lugar por aqui, ou na descrição, ou nos cards, né? Eu vou deixar linkado para você assistir se você ainda não viu, onde eu peguei um resumo geral de uma história, uma ideia de uma história, e estruturei nos 3 atos. Naquele vídeo eu sugeri que eu poderia fazer uma continuação mostrando como eu faço a roteirização, os layouts das páginas a partir dessa estrutura que eu mostrei naquele vídeo, né? E muita gente disse que queria ver a continuação do processo de criação dessa HQ curta. Bom, já faz um tempo que eu fiz isso, eu não tive tempo ainda hábil, né, tempo útil para poder trabalhar nos roteiros e nos layouts dessa HQ curta, mas eu finalmente consegui tirar um tempinho e fazer pelo menos o primeiro ato, né, dos 3 atos. Eu consegui roteirizar o primeiro ato e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. E se você tiver interesse então em ver a continuação, depois de assistir esse vídeo de hoje, é claro, se você quer ver eu roteirizando os próximos atos, as próximas páginas da história, então deixa um comentário para mim, dizendo que você quer ver a continuação. Talvez eu faça uma série inteira mostrando todos os passos que eu estou fazendo para criar essa HQ curta. Então aproveite que nós vamos começar agora. Eu estou aqui no Clip Studio, eu tenho agora, eu fiz o upgrade da minha versão, então eu tenho agora essa opção de criar uma sequência de páginas, né? Então eu criei aqui já as 10 páginas que eu vou querer trabalhar nessa história em quadrinho, né? Então eu já tenho lá todo o resumo geral, tudo bonitinho, então eu preciso começar agora a fazer os RAFs, os layouts das páginas, né? Bom, basicamente eu faço nesse formato quadrado porque essa faz parte de uma das HQs curtas aí que eu tenho postado principalmente no Instagram, mas eu também posto elas na Flipthrough num tamanho maior, né? Então o pessoal pode ver, tanto quem está no Instagram como quem acessar a Flipthrough vai poder ler. Mas como eu estou mantendo o padrão das primeiras histórias que eu fiz durante esse ano, ela está sendo quadrada ainda nesse formato. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é começar a dividir a história nessas 10 páginas. Você poderia começar fazendo simplesmente escrevendo, isso acontece nessa página, aquilo acontece naquela página, e pegar toda aquela história que a gente dividiu lá no vídeo anterior e reescrever ela para que ela encaixe nas 10 páginas. Pessoalmente, eu prefiro começar fazendo direto os roteiros através dos RAFs, através dos layouts aqui. É uma opção minha, não necessariamente é o jeito certo de fazer, é o jeito que eu prefiro fazer. Então eu simplesmente faço rascunhos bem rápidos aqui, bem simplificados de tudo que vai acontecer, e aí no final eu vejo se deu certo, se não deu. Então vou mostrar aqui como faz, né? Então a primeira frase aqui da nossa história é: o rapaz espera o ônibus no ponto, está ouvindo uma música no celular com fone de ouvido, parece distraído, um pouco solitário, o ônibus chega, ele entra e cumprimenta o motorista. Bom, essa primeira parte aqui, como é a página de entrada, é a primeira coisa que vai acontecer, eu gosto de fazer uma coisa chamativa, né? Imaginando principalmente que essas HQs aqui eu tô postando no Instagram, então a primeira página tem que chamar bastante atenção. Lembrando que sempre o local, né, a mídia que você vai utilizar, faz sentido você adaptar o que você vai fazer de acordo com a mídia. Nesse caso, como eu estou postando no Instagram, as pessoas vão estar rolando lá a timeline e essa primeira página precisa chamar atenção com alguma coisa. Então eu gosto de usar a primeira página para fazer um desenho assim com um cenário mais detalhado, alguma coisa assim. Então digamos que pelo menos, sei lá, metade da página aqui vai ser o rapaz no ponto de ônibus. Eu estou fazendo marcações e tomando decisões da narrativa visual aqui. Eu vou usar uma referência quando eu for desenhar isso aqui, não vai ser... eu não vou desenhar de cabeça, né? Eu vou procurar fotos dos pontos de ônibus e vou copiar aí, vou procurar as referências certas para poder fazer o ponto de ônibus bonitinho. Provavelmente eu vou utilizar os pontos de ônibus aqui de São Paulo, que é onde eu moro, né? E foi como eu imaginei essa história acontecendo, né? Na verdade tem até um lugar específico que é perto de uma outra casa que eu morava alguns anos atrás, que eu meio que tenho essa ideia de que esse ponto de ônibus seria nessa casa, né, nesse lugar aí.
Mas, bom, talvez se eu tiver muito a fim de usar esse lugar como referência, talvez eu não consiga encontrar ele em nenhum lugar. Aí talvez eu use o Google Street View para poder procurar referência, ou talvez eu vá até lá, porque não é tão longe da minha casa, talvez algum dia eu pego lá e vou até lá e tiro algumas fotos. Talvez não uma foto no ângulo certo e tal, mas eu vou poder saber mais ou menos como o lugar é. Então eu vou ter referências mais realistas aí, eu consigo fazer um cenário mais legal. Normalmente eu uso fotos mesmo, né, para fazer isso. Eu procuro no Google as fotos e descubro e uso como referência. Às vezes eu encontro, em algumas vezes eu consigo encontrar a foto direitinho, assim, do jeito que eu fiz, do jeito que eu quero, no ângulo que eu quero, mas nem sempre isso acontece, então, né, provavelmente eu vou ter que dar uma adaptada, né, mas se ela tiver já na perspectiva que eu quero, no ângulo que eu quero, muitas vezes eu coloco a foto aqui mesmo no Clip Studio e uso ela para pegar ponto de fuga, né, eu traço as linhas aqui da ferramenta de perspectiva do Clip Studio, por exemplo, eu botaria a foto aqui, traçaria as linhas de perspectiva e criaria uma perspectiva com a ferramenta do Clip Studio em cima daquela foto, e aí seria muito mais fácil trabalhar no cenário já tendo uma perspectiva bem realista a partir de uma foto. Bom, aqui vai ser uma entradinha, provavelmente aqui vai ter o título, né? Eu não sei o nome do título ainda da história, não cheguei a pensar nisso. By Marcus Beck, aquela coisa que eu costumo fazer sempre nas primeiras. E aqui embaixo eu já teria a continuação, que é aquela outra parte que fala na história, que diz: o ônibus chega, ele entra e cumprimenta o motorista. Provavelmente eu usaria um quadro para o ônibus chegando aqui, talvez ele aqui, vamos ver, posso dar uma sensação de que ele observou o ônibus, talvez. Ou eu posso passar aqui a ideia do ônibus chegando, né? Vou botar, sei lá, o ônibus aqui. Também vou usar referência na hora que eu for desenhar esse ônibus, né, gente? Aqui, esse aqui é só para eu marcar como vai ser a página e saber e tal, mas eu vou usar um ônibus de referência. Aqui vai ter o ônibus chegando, talvez a gente eu coloque ele aqui entrando no ônibus, né? Ou ele chamando o ônibus, seria uma coisa interessante. Talvez eu possa botar. Então vamos voltar aqui. O legal de estar mostrando isso é para você entender que muitas vezes a gente tem as ideias e depois você muda na sua cabeça. Lembra que aqui é como se eu estivesse escrevendo um roteiro. Então eu estou literalmente pensando na história e como a narrativa vai funcionar enquanto eu estou fazendo. Então eu poderia, por exemplo, botar ele aqui, né, fazendo aquele sinal para chamar o ônibus. Ele chamou o ônibus. Aqui, inclusive, eu acho que eu poderia até usar um quadro maior, né? Porque eu tenho que imaginar aqui que o pessoal vai ver de forma pequena isso. Então, talvez fosse mais interessante até se eu tirasse essa linha aqui e colocasse esses quadros por cima, né? Para poder aumentar um pouco mais e dar uma sensação de que eles estão por cima aqui. Aí aqui, por exemplo, por baixo continuaria, né, o cenário, né, e aí teria aquela sensação de que o quadro está por cima e esse cenário é gigantesco e tal. Chamar mais atenção aí. Bom, aqui é uma decisão que eu vou ter que tomar, porque eu tenho 10 páginas para fazer uma história e eu tenho que passar, né, adiante já esse momento. Eu tenho lá a estruturação da história que eu fiz, então imagina que nas 3 primeiras páginas eu tenho que ter o primeiro ato, basicamente, ou nas duas. Eu vou tentar fazer em 2 páginas o primeiro ato. Então eu posso cortar algumas coisas para poder fazer encaixar, né, neste momento. Ele entrar e cumprimentar, por exemplo, o motorista. Talvez eu possa tirar fora ele cumprimentando o motorista e colocar ele já dentro do ônibus. Aí eu vou cortar algumas partes aqui. Porque essa primeira parte eu tenho que
fazer ele olhando pela janela, vendo o movimento passar, sozinho, solitário, com o ônibus meio vazio. A grande questão aqui é mostrar o que importa. O que importa nesse caso é mostrar ele sozinho no ônibus, viajando na maionese, assim, né? Aquela história de você ficar. Quem já pegou ônibus sabe bem como é. Eu peguei ônibus a vida inteira, sei bem como é. Você ficar lá ouvindo sua música e olhando pela janela, é mais ou menos essa sensação que eu quero passar. Então aqui eu poderia fazer ele entrando no ônibus já. Lembra que é tudo uma marcação, hein? Não é para perder muito tempo com isso, na verdade. Tudo vai ser com referência depois, a escadinha, motorista. Bom, ele entrando no ônibus. A gente tem essa primeira página. Vamos para a próxima, que é ele basicamente ele indo até o fundo do ônibus. Então a gente vai tentar resolver o primeiro ato em 2 páginas. Eu acho que a parte mais legal de você estar trabalhando com histórias curtas é que você é obrigado a ser muito objetivo na sua narrativa. Você não pode perder muito tempo e gastar muitos quadros com coisas que realmente não vão avançar a história, né? Então aqui eu já posso usar essa segunda página para passar essa sensação de que esse cara tá sozinho no ônibus, tranquilo. Talvez ele caminhando até o final. Bom, o que eu posso fazer é mostrar que o ônibus está vazio. Mais uma vez, eu tenho que pensar na mídia que eu tô, para o qual eu estou fazendo essa história, porque, né, o tamanho dos quadros e o tamanho das imagens tem tudo a ver com isso. Por isso até eu estou deixando esse RAF aqui num tamanho pequenininho, aqui em 12% só, que é para eu poder ter uma visão de como vai ficar o todo, olhando de longe, né? Aqui, ó, como eu estou querendo demonstrar uma emoção, até então eu não estava querendo demonstrar nenhuma emoção especificamente. Como aqui é um plano quase close, é um plano de close praticamente, eu quero demonstrar emoção, então na hora de fazer o sketch aqui, né, o rascunho, aí eu vou usar um pouquinho mais de detalhe, principalmente na expressão do personagem, né? Eu ainda não tenho nem o... Na verdade, eu estou fazendo esse layout aqui, mas eu ainda não tenho nem o design do personagem pronto ainda, então eu tenho mais ou menos a ideia na minha cabeça só. Então eu tenho 2 páginas agora com essa ideia dessa narrativa. Uma coisa que eu posso fazer aqui é ele vendo, né, a garota chegar, porque o ônibus vai parar. Como que a gente vai passar uma sensação de que o ônibus parou, né? Na verdade, talvez seja mais interessante colocar pelo ponto de vista dele do que por um ponto de vista externo essa ideia de que o ônibus parou. Então ele estava olhando pela janela na última cena, né? Que é essa aqui. E aí o ônibus andou e tal. E aí passou um tempo. Talvez a gente possa mostrar que passou algum tempo mostrando o ônibus andando, né? Agora eu fiquei em dúvida de como que eu vou fazer a primeira visão dela. Talvez eu possa passar aquele momento da virada da página, né? Porque lembrando que eu tô trabalhando com a ideia de que a pessoa vai fazer o slide ali, né, no Instagram, vai passar a página para o lado. Então existe meio que uma sensação de virada de página. Então eu poderia não mostrar a pessoa que vai entrar, mas mostrar meio que um vulto dela, como se ele estivesse a vendo de longe. A pessoa, a gente pode meio que repetir aquela ideia da pessoa entrando no ônibus rapidamente, uma perspectiva bem, como se fosse bem longe, na verdade, né?
Mas é mais para dar aquela sensação de que está muito longe mesmo. Tudo que lembra que todas as escolhas que a gente faz é baseada em alguma sensação que você quer passar. Aqui, mais uma vez repetindo, eu vou provavelmente procurar a referência de ônibus, né, ônibus de linha, para poder fazer isso bonitinho. Bom, então revisando aqui, vamos lá. A gente terminou o primeiro ato, está terminando o primeiro ato, na verdade, nessa página. Eu até tinha dito que a gente usou duas páginas, mas o incidente excitante vai acontecer na página 4, que é quando ele vai olhar para ela e ela vai chamar a atenção dele de alguma maneira. Né? Então o incidente excitante ainda não aconteceu, então a gente ainda está meio que no primeiro ato aqui. Isso tudo eu já falei, na verdade, no vídeo anterior, né, sobre essa divisão aqui. Agora o que eu estou tentando passar é como que eu pego aquele resumo, aquela estrutura de história e transformo num roteiro, nesse caso, num roteiro desenhado de história em quadrinho, mas você pode fazer um roteiro escrito também. Tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas experimentações que eu estou fazendo em todas essas páginas, você pode fazer também de forma escrita, não precisa fazer desenhado. Né? Então, é uma escolha sua. Continuando aqui, né, a pessoa vai passar, o leitor vai passar essa página para fazer o slide da esquerda para a direita e aí ele vai chegar nessa página que aí eu quero mostrar a personagem entrando no ônibus e aí sim o nosso personagem principal olhando para a pessoa e chamando a atenção de alguma forma, né? Eu quero uma cena bem chamativa assim, dessa pessoa, né? Chamando bastante atenção para essa pessoa que está entrando agora. Ela tem o destaque na maior parte da página e aí a gente vai mostrar a reação do nosso protagonista aqui. Lembrando que eu não posso usar quadros muito pequenos, inclusive eu achei que esse aqui está muito pequeno, porque a pessoa vai ver no celular, né? Então vamos botar um quadro maior aqui. Lembrando que o que eu quero aqui é que esses personagens se relacionem de uma forma nesse pequeno período de tempo que eles vão ter juntos aqui, né? Ela meio que tem que ser o oposto do que ele está sentindo, porque ela vai trazer para ele essa sensação, né, de felicidade ou de alguma coisa assim que ele não está sentindo. Preste bem atenção que eu não estou fazendo nada detalhado, é tudo super rascunhado porque eu estou fazendo o roteiro aqui. Isso não é o desenho final, nada disso vai ser o desenho final. Eu estou literalmente roteirizando a história de forma ilustrada, em vez de roteirizar de forma escrita. Bom, eu poderia continuar aqui até a 10ª página, mas por hora meu tempo acabou, então eu vou continuar a roteirizar isso em um outro momento, né? Mas eu consegui pelo menos terminar o primeiro ato aqui, usando essas 4 páginas, dando uma revisada aqui, essa sensação de solidão, com um espaço muito aberto aqui. A primeira página precisa chamar atenção, então tem que ter um cenário bem detalhado, alguma coisa que chame bastante atenção. A gente posiciona o leitor na situação em que o protagonista está, mostrando o cenário, mostrando que ele entrou no ônibus, mostrando que ele está caminhando no ônibus sozinho, uma coisa rara, né? Um ônibus vazio em São Paulo, mas tudo bem. E está indo pro último banco do ônibus, está se sentindo super à vontade, mas porque ele faz isso sempre, ele é uma pessoa acostumada a andar de ônibus, e ele se encosta aqui na janela ouvindo a música dele com uma cara um pouco triste. A gente setou, né? A gente fez, lembra que o primeiro ato ele é o setup, né? O setup, que seria tipo a preparação para a história. Então aqui a gente preparou esse personagem para o incidente acontecer com ele. Bom, a gente continua preparando a história, agora já preparando, na verdade não mais preparando o personagem, sim preparando o incidente excitante, né? O ônibus está andando, ele continua na mesma posição. Aqui eu dou uma sensação de passagem de tempo. Ele vê que alguém chamou esse ônibus aqui. Eu posso até botar uma plaquinha aqui de ônibus, né? A gente viu que ele chamou o ônibus. A pessoa entrou no ônibus por algum motivo. Como o ônibus está vazio, ele prestou atenção nessa pessoa entrando no ônibus. E aí ele se surpreende com a pessoa. Talvez aqui eu possa até botar a catraca aqui. A pessoa passando na catraca. Ele se surpreende com a energia dessa pessoa, com a forma dessa pessoa, e aí chama a atenção dele. O que acontece aqui é chamar a atenção. Não é que ele está
ele vai fazer alguma coisa. Ele simplesmente, opa, foi um incidente que chamou a atenção dele essa pessoa entrar no ônibus. E aí a gente fecha o primeiro ato dessa maneira. Provavelmente durante a parte de sketch mesmo, quando eu vou rascunhar para valer os desenhos da história, eu possa mudar uma coisa ou outra, porque nesse caso eu estou rascunhando para mim mesmo, então eu posso mudar a história, inclusive na arte final, se eu quiser. Mas se você receber um roteiro de uma outra pessoa, já fica mais difícil você fazer essas adaptações. Mas quando você faz para você mesmo, já fica bem mais fácil. Acho que, né, para esse primeiro ato, a gente tendo essas 4 páginas, talvez complique um pouco eu conseguir terminar toda essa história em 10 páginas. Eu tenho que. Mas eu só vou saber isso quando eu tiver terminado de ver todas as páginas, né? Eu vou ter rascunhado as páginas aqui. Quando eu estiver chegando na 8, na 9, eu vou ver se vai faltar coisa ou não. Porque, como eu falei, o roteiro é a parte que você está fazendo umas experimentações aí, né? Então aí que eu vou descobrir se vai dar para colocar os outros 2 atos em 6 páginas, basicamente, né? Eu não tive tempo, como eu já disse no começo do vídeo, para fazer todas as 10 páginas, mas eu comecei pelo primeiro ato e agora eu vou ter um grande desafio aí para poder encaixar os outros 2 atos nessas páginas que sobraram. Bom, se você quer ver como que eu vou fazer isso, se você quer mais vídeos que nem esse, continuando o processo de criação dessa história curta, então deixa um comentário para mim dizendo sim, eu quero ver a continuação desse processo de criação. Bom, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que também vai se interessar. Eu sempre acredito que compartilhar conhecimento, mesmo que seja algo simples, sempre vai ajudar todo mundo, né? Toda uma comunidade de quadrinistas a melhorar. E é por isso que eu faço esse trabalho aqui também. Eu quero ajudar o máximo possível e, obviamente, ser ajudado também pelos seus comentários, pelas outras pessoas que também estão interessadas em criar quadrinhos. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para você receber aí a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E muito obrigado por assistir. Te vejo nos próximos vídeos. Até a próxima.